por eu morar aqui em São Cristóvão, na frente de um ginásio de esportes, né, eu sempre fiquei em contato com várias modalidades. E eu sempre via na televisão que tinha jogos da primavera e o meu sonho era participar, sempre foi de participar dos jogos. E apareceu um professor aqui que começou a ensinar várias modalidades e daí eu me destaquei em uma delas que era o voleibol. E comecei a treinar e ele disse que para eu poder participar dos Jogos da Primavera, que era o meu sonho, ele disse que eu teria que estudar em Aracaju, porque aqui em São Cristóvão não tinha essa modalidade, era uma coisa que estava começando, né? Aí daí minha mãe fez um sacrifício e me matriculou no colégio Costa e Silva. E daí eu comecei a fazer o vôlei, comecei a me destacar e numa dessas o professor inscreveu a escola nos Jogos da Primavera. E por conta dessa competição, desses jogos, eu me apaixonei mais ainda e escolhi a minha profissão, ser professora de educação física, por conta desses esportes. Né? E eu acho que uma das importâncias dos Jogos da Primavera para a juventude é a interação entre os atletas, né? É saber que não é só Aracaju que faz parte. Na minha época, as escolas estaduais e públicas, as escolas públicas tinham mais ênfase do que as escolas particulares, né? Assim, a quantidade de professores empenhados nas escolas do interior, tanto do interior como da capital, eu acho que o empenho era maior por conta disso. E os atletas, por serem de uma classe teoricamente mais baixa, eu acho que a gente tinha muito mais vontade, né, do que os outros dos colégios particulares. E por isso que antigamente os colégios públicos se destacavam muito mais. E no decorrer do tempo, eu parei de jogar, fui estudar e me formei em educação física. Num desses aí tive uma filha biológica chamada Eduarda, que é conhecida como Duda, e outra chamada Vitória, que a gente está criando, né, há um tempo. E a Duda começou a estudar, ela estudava aqui e continuou a mesma coisa. Aqui não tinha muito destaque no esporte e eu matriculei ela numa escola particular em Aracaju. E daí ela ganhou bolsa, né, porque ela era uma menina já que se destacava um pouquinho e virou bolsista. Ela e mais 5 atletas eu levei para o Colégio Dom Fernando Gomes. E daí, do ano que ela entrou até ela tem 20 anos, até 3 anos atrás, ela jogou todos os Jogos da Primavera e foi campeã com a equipe dela em todas as edições do ano que ela participou. E aí depois eu inseri outra filha minha, a Vitória, também, e foi a mesma coisa. Ela entrou no colégio e participou dos Jogos da Primavera. E aí o bom dos Jogos da Primavera é que eles são seletivas para os Jogos Escolares Brasileiros, né? Que aí junta todos os melhores, os vencedores de cada estado e de cada modalidade. Eles se juntam em um determinado estado para competir entre si. E aí chama Jogos Escolares Brasileiros. A principal lembrança que eu tenho é que quando eu fiz minha primeira participação dos Jogos da Primavera, quando os Jogos terminaram, no jogo que eu participei, tinha me destacado bem. E daí, uns 6 professores de colégios particulares vieram em cima de mim para perguntar me oferecendo bolsa, entendeu? Quer dizer, é muito bom, porque se você não tem condições financeiras de estudar num colégio bom, mas o esporte te dá essas condições, né? Quer dizer, um colégio já particular veio oferecer uma bolsa e aí eu fui estudar e se eu não fosse atleta profissional, se eu não virasse, mas eu ia aprender muito mais e ia me destacar onde eu quisesse na educação. Eu acho que uma das importâncias é essa, né? É a gente saber tirar coisas boas de um jeito ou de outro. E depois, aí já no segundo ano, quando eu já fui para outro colégio, né, que eu fui convidada, eu viajei para os Jogos, nós fomos campeãs dos Jogos da Primavera,
e viajamos para, antigamente chamava JEBs. Hoje em dia são Jogos Escolares Brasileiros, mas aí antigamente a gente só abreviava assim. E daí foi em Brasília, a minha primeira viagem, que eu saindo do interior para ir fazer uma viagem, a gente passou acho que 10 dias em Brasília e foi uma experiência muito boa. E as portas vão se abrindo, né? Tanto para o esporte como para a educação, a gente vai vendo que precisa sempre melhorar em alguma coisa. Para ser um atleta bom, você tem que ser disciplinado. E eu acho que os jogos e os professores por trás disso, eles têm que transmitir essa mensagem para os atletas, né? Que independente da competição, de ganhar ou perder, você vai continuar sendo você. Entendeu? Eu acho que o importante é esse, é essa interação entre todos e a disciplina.